Arromi Takuya Yasin. Mais um dia aqui, mais uma onda encantada, especial, maravilhosa para a gente navegar. Então fica comigo aqui que eu vou te levar nessa navegação dessa onda encantada do enlaçador de mundos. Aqui, ó. Eu gosto de falar do enlaçador de mundos como o enlaça-amor. O enlaçador de mundos é um ser muito profundo, é um ser de sabedoria única. Ele tem o conhecimento do não-ego. O enlaçador de mundos é aquele cara que faz assim, perante a grandiosidade da existência. Ele se rende ao absoluto. Ele sabe que ele não está no controle, ele não manda em nada. Ele sabe também que tudo é passageiro, que as coisas que a gente possui, provavelmente a gente nem possua. E que o seu poder maior, o poder da morte, é o poder ou é o medo maior que a gente tem aqui na Terra. Já parou para pensar que o nosso maior medo é o medo de morrer? Tem gente que já foi, que já voltou, tem gente que conversa com as pessoas do outro lado. Muitos mestres falaram como é a vida depois da morte. Mesmo assim, aquilo aterroriza a gente. Dizem que o pior é estar aqui na Terra, né? Onde é tudo mais estressante, mais denso. Onde a gente veio viver provas intensas. Onde a gente veio viver para aprender a se render ao absoluto. A se entregar ao absoluto. A viver cada dia como se não tivesse amanhã. A viver no momento presente com uma máxima empolgação e com a nossa maior paixão. Porque amanhã pode ser o último dia, ou hoje mesmo. O enlaçador de mundos é esse cara que olha para você com um olhar bem profundo. E quando você tá muito egóico e quando você acha que sabe, ele nem discute com você. O enlaçador de mundos tem 3 palavras, as 3 palavras do enlaçador de mundos. Oportunidade. Sempre tem uma nova porta que se abre. Igualdade. Ou igualar. A morte é aquilo que iguala todos os seres humanos. Quando chegou o dia, pronto. Acabou. Aqui, a gente é igual. A gente não leva nada para o outro lado, nada material. A gente só leva as nossas experiências, as nossas ações, aquilo que a gente aprendeu. Essa é a potência, a força do enlaçador de mundos. Mas a onda encantada do enlaçador de mundos, ela não é uma onda encantada que está solta, aleatória. Eu sempre tento de dizer isso. Eu estou o tempo todo dizendo para os meus alunos, a jornada é de 260 dias. Nesses 260 dias, nós passamos por 20 ondas encantadas. Cada onda encantada tem no tom magnético um dos 20 selos. E 13 outros, né, tons, cada um combinando com um selo diferente, que são como se os desdobramentos daquele selo que está na casa magnética, no propósito da onda encantada. Então, esse ciclo de 260 dias é uma única jornada. A gente começa no dragão magnético e vai vivendo essas ondas encantadas e vai aprendendo com elas, vivendo experiências com elas. As ondas encantadas não são um negócio que estão solto, que a gente pode ficar interpretando independente uma da outra. Uma está conectada à próxima. Um aprendizado leva ao próximo aprendizado. Então, eu vou recapitular. A primeira onda encantada foi a do dragão, poder da memória, do nascimento. Depois veio a onda encantada do mago, a atemporalidade, aprender a viver no momento presente. Depois vem a onda encantada do conhecimento, que foi a onda encantada da mão, da cura. E depois a onda encantada do sol. Essas primeiras 4 são o castelo vermelho, que dá início à jornada.
Depois vem a onda do caminhante do céu, onde a gente encontra a nossa profecia pessoal, começa a caminhar o caminho. E já abre o castelo branco com 4 ondas encantadas. Então, essa onda encantada do Enlaçador de Mundos, ela vem depois da onda encantada do caminhante do céu. Então, aprendemos a caminhar, a dar os passos em direção à nossa profecia pessoal, a caminhar o caminho, explorando todas as oportunidades que podiam aparecer. É a onda análoga à próxima onda, que é essa que estamos aqui, onde nós aprendemos a arte do enlaçar mundos, criar e atrair as oportunidades e aprender do desapego, aprender da morte. A morte pode significar um monte de coisa, não necessariamente uma morte física, mas muitas vezes as pessoas que nasceram nessa onda encantada têm experiências profundas com a morte, com o desapego, com o deixar ir. E isso dá a elas um profundo conhecimento interno. O Enlaçador de Mundos, eu gosto de falar enlaça amor, ele diz assim: unifico com o fim de igualar, atraindo a oportunidade. Selo o armazém da morte com o tom magnético do propósito, eu sou guiado pelo meu próprio poder duplicado. Esse é o mantra aqui do Enlaçador de Mundos. E ele vai ficar ecoando durante os 13 dias da onda encantada do Enlaçador. Cada dia vai ser uma etapa dessa mesma onda encantada. Então é muito importante cada dia você relacionar a energia do dia voltando no propósito. Então hoje é o magnético que atrai o propósito. Você pode colocar um propósito para esses 13 dias. Prestar mais atenção nas coisas que acontecem com você durante os 13 dias. Que tipo de situação você tem que desapegar durante os 13 dias? Esse desapego não é uma coisa tipo, pega uma roupa que não serve mais e fala, ai, vou desapegar disso aqui. Não é esse tipo de desapego. O Enlaçador de Mundos é algo que vem fora, algo que foge do nosso controle. Ele mostra que a gente não tem controle com nada. Tá? São coisas que acontecem e que você precisa assimilar, entender, ver o que vai acontecer com aquela situação. Vou contar para vocês. Lá atrás, em 1999, eu estava pronta para pedir demissão do meu trabalho no 1260 no mundo corporativo. Eu trabalhei muitos anos na área do comércio exterior. E aí, estava chegando o momento, né, que eu tinha que me despedir. Era um trabalho que eu adorava, que eu realmente gostava muito, numa empresa que eu gostava muito. E realmente foi algo que eu me despedi porque eu sabia que o meu caminho era outro. Não porque eu não gostava do trabalho ou essas coisas, tá? Realmente eu sabia que a minha etapa ali, o meu treinamento ali tinha acabado. Eu não planejei que aquilo acontecesse na onda do Enlaçador de Mundos. Mas aconteceu. Por quê? Porque aquele momento foi o momento que o Dr. José Argüelles tinha feito um chamado planetário para os Kins que quiserem passar 7 semanas com ele. Óbvio que quando eu soube disso, eu não pensei, ai, mas eu tenho trabalho. Eu já falei, eu não vou perder essa oportunidade por nada desse mundo. Então eu me preparei para pedir a demissão, mas eu nem olhei no sincronário quando que ia ser a data, tá? Simplesmente eu me preparei que naquela semana ia ser. E quando entrou na onda do Enlaçador de Mundos, gente, já fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que eu seguia o sincronário. Então, assim, eu já sabia bastante, mas eu ainda não tinha uma consciência de que isso é uma totalidade, de que isso é uma viagem que a gente vai navegando. Eu achava que nem a maioria das pessoas que as ondas estão soltas, né? Então, assim, a gente demora para ter uma consciência maior. Também naquela época não tinha Flávia Mota, né? Não tinha ninguém que pudesse explicar isso de uma maneira mais simples, né? Então era tudo a gente tinha que aprender meio que aos trancos, né? Conseguia entendendo, aí a gente ia aplicando, aí pescava uma coisa ali, não tinha internet assim, do jeito que ela é hoje, com toda a informação disponível. Então, a gente ia aprendendo aos poucos. Aí, naquele momento, era a onda do Enlaçador de Mundos, e eu já tinha avisado a empresa que eu ia sair,
Mas eu não tinha, como eu tinha um cargo assim, com vários projetos que eu estava tocando, eram coisas importantes que fossem concretadas, eles me pediram para não contar para ninguém até o momento de ir embora. Então eu fiquei uns 2 meses meio que preparando o campo para poder deixar, treinando outra pessoa, né? Passando as coisas mais ou menos assim, para realmente eu poder fazer esse salto. Quando chegou na onda do enlaçador de mundos e entrou o enlaçador de mundos magnético, eu entendi. Eu falei, nossa, essa é minha última onda encantada que eu vou trabalhar no 1260. É minha onda encantada de despedida. Então eu fui vivendo cada dia aquela despedida, né? E aí foi se aproximando o final da onda encantada e eu pude começar a informar os meus principais clientes, fechar os contratos que precisavam ser fechados, tal. E aí terminou a onda encantada e aí faltavam mais 2 dias. Que o meu último dia de trabalho foi o dia sol lunar, que é da onda encantada da tormenta. Mas toda a onda encantada do enlaçador de mundos foi aquela despedida, foi encaixotando coisas na casa que eu ia ter que colocar lá no apartamento, entregar o apartamento, colocar as coisas na casa da minha mãe, fazer a despedida das pessoas queridas, dos meus amigos, porque realmente eu não sabia o que ia acontecer depois. Eu sabia que eu ia para o treinamento de 7 semanas com o José Arguelles e a Bolonic, e que aquilo era parte do meu destino, era aquilo que eu tinha que fazer. Agora, o que vinha depois, eu não sei. As seguranças, eu não tinha nenhuma. Eu não tinha reserva de dinheiro para ficar anos sem trabalhar, por exemplo, né? Então, engraçado que eu pedi demissão e nem fui assinar lá o negócio no sindicato. Quem foi a minha amiga, a Flávia Toquete, foi assinar por mim, receber as coisas por mim, porque eu terminou o meu trabalho e no outro dia eu já viajei. Isso eu vou contar na próxima Onda Encantada, mais detalhes dessa história, dessa aventura, como foi todo esse processo. Mas a Onda do Enlaçador de Mundos marcou minha vida nisso. E ela também marcou, por quê? O primeiro cara que me ensinou alguma coisa sobre o sincronário era dessa Onda Encantada. Ele era cachorro harmônico. E um outro carinha que foi o cara que me levou para encontrar esse cachorro harmônico também era dessa onda encantada, era Mão Lunar. Então eu falo, essa onda encantada trabalhou comigo, me colocou no caminho, me colocou, me deu essa oportunidade de realmente começar a entender aquilo que a minha alma estava pedindo. Me deu as primeiras chaves para eu poder começar a entender. E depois de uns giros, essa mesma onda encantada me fez eu despedir da minha vida anterior, da minha vida lá na Babilônia, no 1260. Que eu despedi com muito agradecimento, porque realmente foi muito boa a minha jornada 1260. Eu aprendi muito e realmente me trouxe uma madurez para poder dar o próximo passo, para poder saltar no vazio. Então, o salto é no vazio. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu não estou falando aqui que todo mundo aqui tem que largar o trabalho, né? Estou dando um exemplo de como é na minha vida a onda do enlaçador de mundos. Então, cada vez que ela chega, eu já me preparo. Por quê? Porque cada vez que volta uma onda encantada, a gente passa de novo por aquela experiência. O que mais que a gente vai deixar durante a jornada da onda encantada? Você pode ser alguém que tenha nascido na onda encantada do enlaçador de mundos. E se você nasceu na onda do enlaçador de mundos, presta atenção, porque o seu propósito é o enlaçador de mundos. E a tarefa do enlaçador de mundos é redimir o medo da morte. Se a gente olhar no oráculo do enlaçador de mundos, a gente vai ver o análogo do enlaçador de mundos é o caminhante do céu. O caminhante do céu é o que explora o espaço, o que conecta o céu e a terra. O enlaçador conecta os diferentes mundos, cria as infinitas personalidades, faz a ponte entre os mundos. O guia do enlaçador magnético é o próprio enlaçador magnético, porque ele tem tom magnético e os magnéticos, os rítmicos e os espectrais são guiados por eles mesmos. E o antípoda, que é o desafio, o cara que coloca em xeque-mate, ou em xeque, né? Coloca em xeque o enlaçador de mundos é o guerreiro. O guerreiro é o cara que tem que ir para a guerra. É o cara que tem que resolver, cumprir a missão. E ele vai redimindo esse medo da morte. Ele vai criando estratégias, ele vai abrindo os caminhos. Então, o antípoda, o desafio do enlaçador de mundos, é o guerreiro.
No caso do perfeito, é o guerreiro magnético, tá? Então, de um lado a gente tem o caminhante magnético e por outro lado a gente tem o guerreiro magnético. No oráculo, preste atenção, você não sabe nada disso daqui, tá meio perdido. Tem meu canal no Telegram, onde você pode seguir todos os dias. Eu mando a publicação todos os dias com o mantraquinho do dia, você pode seguir lá, tá? Mas fica ligado aqui. Coloca para você, aqui para mim, o seu comentário, clica no sininho, coloca ok, faz todas essas coisas que tem que fazer para quê? Pra você receber sempre meus vídeos, para eu saber que você tá aí, para eu poder te ajudar mais e mais a não só entender mentalmente, a você poder experimentar o que eu chamo de vida transformativa, que é a vida transformada a partir dos códigos da lei do tempo, porque a gente começa a entender os nossos processos, a gente começa a entender as nossas relações, os momentos que a gente tá. O que está acontecendo no mundo que está tudo tão louco? Está tudo decodificado. Todas as pessoas estão decodificadas, todas as datas decodificadas. E se a gente coloca consciente aquilo que está inconsciente, a nossa navegação, o nosso passar fica muito mais divertido. A gente começa a experimentar a vida com outra lente, que é aquilo que eu chamo de a lente do tempo. Tá? Bom, seguindo aqui na Onda Encantada, Enlaçador de Mundos, Onda Encantada das Oportunidades. Se você nasceu nessa Onda Encantada, também coloca aí o Kim aí embaixo, porque eu vou fazer nessa Onda Encantada aqui uns vídeos falando para as pessoas dessa Onda Encantada, tá? Então, coloca aí, se você é dessa Onda Encantada, coloca teu Kim para eu poder saber e poder mandar uma mensagem direto para você falando sobre o Kim, sobre o que aquele Kim tá fazendo. No segundo dia da Onda Encantada é a mão lunar, tá? Que é o desafio da Onda Encantada. O poder da mão, da realização do conhecimento e da cura. Tá no processo de morte, o desafio é a cura, né? É o conhecimento? É realizar tudo que a gente ainda não realizou? Esse é o desafio. O elétrico dessa Onda Encantada é uma pessoa que eu gosto muito, que é Estrela Elétrica. Ativa o serviço através da arte, através da beleza, através do otimismo, através de dizer para o mundo, ó, tá tudo feito, tá tudo perfeito, tá tudo ótimo, tá? A gente só precisa transitar conscientemente por isso daqui. A forma é permitindo as purificações acontecerem, por isso que a forma é a lua autoexistente, poder da purificação da água universal e do fluxo, deixar fluir e não estancar, né, o fluxo. No comando da Onda Encantada, a gente tem o cachorro harmônico. Ele, pum, ele comanda e ele fala desde o coração como deve ser feito. E a gente só consegue fazer e viver essa Onda Encantada se a gente é potencializado por essa energia amorosa do cachorro. Para equilibrar essa Onda Encantada, que tem um certo peso, né, que a gente fica meio morrendo de medo dela, o equilíbrio é o macaco. Ter jogo de cintura, levar as coisas com mais leveza, ter astúcia, entender que é tudo uma ilusão. Ressonante da Onda Encantada é como se fosse a coluna da onda, o cara que segura a Onda Encantada lá. E essa coluna é o humano ressonante amarelo. O humano é a sabedoria e também é a influência. Então, muita gente dessa Onda Encantada exerce influência sobre outras pessoas, porque o centro da onda é o humano ressonante. Galáctico da Onda Encantada, vai ser meu aniversário, caminhante do céu galáctico. Esse ano eu vou viver essa Onda Encantada e eu tô apaixonada, me preparando para viver essa Onda Encantada. A última vez que eu vivi essa Onda Encantada foi maravilhoso e agora eu vou vivê-la novamente. Então, Enlaçador de Mundos, o caminhante do céu galáctico é a integridade da Onda Encantada. O caminhante também é análogo do Enlaçador de Mundos. O galáctico está no tom da integridade. No solar da Onda Encantada, a gente tem mais um branco, mago solar. A receptividade, o encantamento e a atemporalidade. O mago, fazendo tudo na presença, realizando, telepaticamente, tudo o que ele quiser, pulsando com o fim de encantar. Planetário dessa Onda Encantada, temos uma senhorita, a dona Águia.
águia planetária, o poder da visão, o poder da criatividade e a mente que está sempre observando tudo que está acontecendo lá de cima. No espectral, liberando essa onda encantada, se comunicando com o mundo de fora e colocando para o exterior, dissolvendo qualquer medo, está o guerreiro espectral amarelo. Dissolvo com o fim de questionar, liberando a intrepidez. E depois, no cristal da onda encantada, a cooperação da onda encantada, a nossa querida Terra Cristal, a viagem até o centro da Terra. A Terra Cristal é a Terra sincronizada. Me dedico com o fim de evoluir, universalizando a sincronicidade. Eu acho que essa Terra Cristal é uma grande resposta para todo esse processo do enlaçador de mundos, né? E o cósmico dessa onda encantada, ou seja, a transcendência da onda, a máxima energia da onda encantada, é o espelho cósmico branco. Aquele que, pum, pum, corta todas as ilusões. E aí a gente fica praticamente despido. Tirou toda aquela casca, jogou fora tudo que não servia. Aquelas seguranças, aquela coisa de controlar que a gente tem sobrando aí, muitas vezes, é limpa por esse espelho cósmico. Então, essa onda encantada, a gente presta atenção nos brancos, principalmente, porque a onda encantada, os 4 torres na 4ª dimensão são brancas, né? Então, essa é uma onda encantada branca do castelo branco, é uma onda encantada de refinamento. Refina a nossa trajetória. É como se a gente estivesse sendo lapidado durante essa onda encantada. Não precisa ter medinho do enlaçador de mundos, acho que eu já falei isso. Enlaçador de mundos é uma energia maravilhosa que a gente precisa se equilibrar com ele, né? É o número 6, 3 para um lado, 3 para o outro, é um equilíbrio. Então, realmente desfrutem, se rendam e acompanhem essa onda encantada assim com o coração bem aberto. Você vai fazer uma tarefinha, você vai desenhar a onda encantada, tá? Copia, tem aí no meu Instagram lá a fotinho da onda encantada, você vai desenhar ela e vai escrever os propósitos e vai começar a ver na sua vida ou no mundo o que está acontecendo de coisas de desapego, tá? O que você está desapegando, né? Que processo tá te cutucando para você deixar para trás? Por exemplo, ontem aconteceu uma coisa também que foi à noite, ao fim de tarde, meu carro quebrou, né? Eu fiquei a pé. Então, eu moro na montanha, moro num lugar longe, assim, para ficar indo fazer compra, essas coisas. E aí, pum, fiquei sem carro. E eu vou ficar sem carro vários dias durante essa onda encantada. E aí eu entendi, né? Falei, bom, o lançador tá falando pra eu ficar quieta aqui no meu canto, né? Não ficar indo pra lá e pra cá. Então, eu tô me abrindo a entender qual é essa experiência. O que eu preciso aprender desse ficar a pé uns dias, tá? Então é isso, meus amores. Gratidão por vocês estarem aqui me escutando. Repartam isso daqui, coloquem para tudo quanto é lado. Se você não entrou no meu grupo do Telegram, eu vou deixar o link aqui na descrição ou na bio do Instagram ou no YouTube. Você, se não assina meu canal, assine, compartilhe, deixe seus comentários e ative as notificações, porque aí a gente sempre fica sabendo e também a gente engana aquele robozinho lá que não quer entregar os nossos conteúdos para vocês. Tá bom, gente? Um abraço grande. Em Laquete, sou outro você.